Amanhã, finalmente, vai rolar o primeiro clássico desse Cariocão, Botafogo e Fluminense. É a estreia do time principal do Botafogo. A grande incógnita do Botafogo para esse ano continua sendo o técnico. Quem vai treinar o time? Essa, sem dúvidas, é a maior preocupação dos torcedores. Alguém para organizar o time é o que falta nesse momento. John Textor já disse que não vai tomar a decisão de forma apressada. Eu acho que até a demora do Textor é em cima disso, procurando alguém que se encaixe ou que pareça com a ideologia que tinha o Arthur Jorge. Nas últimas semanas, o clube ficou interessado em 3 nomes. O português Vasco Matos, que está no Santa Clara, de Portugal. O espanhol Rafa Benítez, que está sem clube. O último trabalho dele foi no Celta de Vigo, da Espanha. E o argentino Tata Martino, que já descartou qualquer possibilidade de treinar o Botafogo. O que se sabe é que Carlos Leiria, técnico do Sub-20, é quem vai comandar a equipe por enquanto. E essa semana já tem desafios importantes. Amanhã, depois de 49 dias, o elenco principal do Botafogo vai voltar a jogar. Clássico contra o Fluminense aqui no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. Apesar das saídas do Luiz Henrique e do Almada, os outros 9 jogadores do time titular do ano passado estão à disposição. Para os torcedores alvinegros, esse sim é o começo de 2025. As peças que nós temos aí ainda são boas. A gente perdeu muita gente? Perdeu, mas ainda vem muita gente e a galera que ficou também é muito boa. Então a gente consegue organizar sim. Mas uma coisa para o Botafogo que é muito importante para essa temporada é que a base se manteve. Se você chegar para o torcedor do Botafogo, qual é a escalação do Botafogo? John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. A defesa tá fácil de montar. E do meio-campo para frente? E aí a gente fica com Gregory, Marlon Freitas. Eu já colocaria já o... Vamos ser campeão de novo, brasileiro. É isso aí, pô. Vamos ser, não tem jeito. A gente já colocaria já o Almada. Epa, esse daí já tá lá na França. Almada não, perdão. Tá bom, pode continuar. O Savarino junto com o Arthur e o Igor Jesus com... E aí eu colocaria o Matheus Martins, dar oportunidade pro moleque. O moleque comeu a bola no ano passado. O Marlon Freitas e o Gregory, o Arthur no meio. Na ponta esquerda eu colocaria o Matheus Martins, o Savarino e na frente o Igor. No fim de semana passado, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Arthur, ex-Palmeiras e Bragantino, que estava no Zenit, da Rússia. Ele já está treinando com o grupo. Chegou para jogar lá na frente, na direita. Posição que ficou vaga depois que Luiz Henrique e Júnior Santos foram embora. O Botafogo recebeu uma proposta de 185 milhões de reais do Nottingham Forest da Inglaterra pelo Igor Jesus. O atacante preferiu ficar. Um alívio para o torcedor em meio a esse período de saídas e chegadas. Escalar o time não tá tão complicado assim. O torcedor tá até confiante para a Supercopa contra o Flamengo no domingo. O Botafogo superior a eles. Eles tiram uma onda, mas o Botafogo vai ganhar mole isso aí. Mas antes tem o Fluminense no Carioca amanhã. 2 clássicos em 5 dias. Agora sim, o ano vai começar para o Botafogo. Ainda no Rio de Janeiro, a gente fala também com o Cícero Melo, que traz mais informações também do lado do Botafogo. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, um beijo pra você, Mário, um abraço aí nos companheiros, Bruno Vicário, Jailson, Mário Mar e o Fã de Esportes. Nós estamos aqui no estádio Newton Santos, onde vamos acompanhar daqui a pouco, a partir da 1h10 da tarde, a apresentação do novo reforço do Botafogo, o Arthur, 26 anos, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Red Bull Bragantino, que foi comprado ao Zenit da Rússia por 10 milhões de euros, 61 milhões e 900 mil reais. Na última temporada, ele teve 19 jogos, 4 gols e 5 assistências. Desembarcou na última sexta-feira, já fez exames médicos e assinou o contrato com o Botafogo. O companheiro dele, o Wendel, volante, que ele mesmo começou a carreira no Fluminense, muito requisitado por clubes brasileiros, também foi comprado pelo Botafogo, ao Zenit. Só que ele só vai chegar no meio do ano, em junho. Vai assinar um contrato de 5 anos até dezembro
de 2029. O Igor Jesus não aceitou uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra de 30 milhões de euros para o Botafogo, 185 milhões e 800 mil reais, porque não gostou da proposta salarial e acha que o momento dele é no Botafogo, até pensando em seleção brasileira. Botafogo vai estrear aí o seu time principal, primeiro jogo no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, nessa sexta rodada, com o clássico amanhã, aqui mesmo, no Newton Santos, 9h30 da noite, contra a equipe do Fluminense, ainda sob o comando do Carlos Leiria, porque o técnico que vai substituir o Arthur Jorge, o John Textor, está trabalhando com calma, pensando bem para escolher um nome certo. O Martino, o Tata Martino, era uma sondagem do Botafogo, mas ele já disse que vai ficar afastado do mercado para descansar um tempo depois de sair do Inter Miami. Voltamos aos estúdios. Fala pessoal, parando o vídeo rapidinho, só para lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os avisos de cada conteúdo que a gente pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, temos 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe algum que cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês. Todos os dias com muito conteúdo, né? Com, sei lá, horas e horas e horas de conteúdo sobre o Fogão aqui no canal, tá bom? Ó, vamos reagir aqui a Donos da Bola Rio. Tem muito sobre Botafogo na Globo, Sport TV, ESPN, em vários canais diferentes. Então, sem mais enrolação, vamos reagir aqui o vídeo aos próximos vídeos. E no final do vídeo a gente conversa um pouco sobre Botafogo, Arthur, clássico com o Fluminense, clássico contra o Flamengo, valendo o título e etc. com vocês. Falamos muito, inclusive, das madeixas do Thiago Carvalho. Quero saber, Bigode, se um dia ele vai dar moral pra gente participar lá do nosso jogo. Ou vai boicotar como o Fernandão, que fingiu que tava sem internet pra não participar. Mas ele só pode participar se colocar, passar o gel no cabelo. De touca ou boné. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. GV, desde que você não me faça cortar o cabelo de touca, boné, arquinho, o que você quiser, eu participo, nenhum problema. O fone tá novo, não vai dar problema agora. Cortar o cabelo eu não vou. Boa tarde pra você, boa tarde, Fernandão, boa tarde, Flavinho, sempre um prazer estar com vocês. Daqui a pouco o Arthur, novidade aqui no Botafogo, vai ser apresentado. O único reforço anunciado de forma oficial pelo Botafogo. A gente sabe que o Wendel também chega no meio do ano, desse pacotão que vem do Zenit, também com a venda do Luiz Henrique. Mas o Arthur é o primeiro anunciado, de fato, vai vestir a camisa do Botafogo, já fez os exames médicos, já foi lá no Lonier e hoje, pela primeira vez aqui no Newton Santos, vai conversar com a imprensa, falar um pouco sobre esse acordo com o Botafogo, as expectativas para a temporada. Há uma expectativa do torcedor sobre o Arthur, até porque ele chega para jogar exatamente naquele setor do campo que era do Luiz Henrique, né? E o Luiz Henrique foi o melhor jogador da última temporada, tanto no Botafogo, mas também no futebol brasileiro, quiçá até da América Latina. E agora o Arthur chega para suprir essa carência com a saída do Luiz Henrique. A gente lembra que o Botafogo fez um investimento de 10 milhões de euros, equivalente aí a cerca de 61 milhões de reais, para contratar o Arthur e por um acordo aí de 80% dos direitos federativos do Arthur. O Arthur ainda não está no bid, ou seja, ele ainda não pode jogar amanhã contra o Fluminense. Lembrando que o Botafogo joga aqui no estádio Newton Santos. Vai ser o primeiro jogo desse Botafogo com os titulares em campo. 16 jogadores do Botafogo que estiveram no Mundial da última temporada ainda permanecem no clube e devem ser relacionados para essa partida de amanhã. Para compor esse elenco, alguns jogadores que foram destaques das últimas partidas, tanto sub-20 também, como jogadores que não vêm sendo relacionados no elenco principal, como por exemplo o Patrick de Paula, vão ser relacionados para esse jogo. Uma oportunidade para eles e também uma oportunidade para esse time do Botafogo começar a criar uma cara nova para jogar essa próxima temporada, a temporada 2025. Nada melhor do que um clássico para poder equivaler ali as duas equipes. Fluminense, que não veio bem da última partida, também deve botar o time titular. Então teremos um clássico animado aqui no estádio Newton Santos. Daqui a pouco, então, 1h, o Arthur conversa com a imprensa, fala um pouco sobre esse acordo com o Botafogo e a expectativa aí de vestir a camisa do Alvinegro, campeão da Libertadores e também brasileiro. Deixa eu ver. Tiagão, uma pergunta aqui, não sei se a gente já teve acesso, que eu digo à imprensa de maneira geral, a essa informação, mas como é que está a procura de ingressos para esse clássico de amanhã, de quarta-feira, o primeiro clássico valendo, Botafogo que logo depois tem um clássico, final de semana, né, Bigode? Sábado ou domingo? Dia 2. Domingo, contra o Flamengo. Como é que está a procura de ingressos ou a gente ainda não teve acesso às informações?
Então, nesse momento tá muito vazio aqui no estádio Newton Santos, tem ninguém fazendo uma compra de ingresso. É claro que hoje em dia os ingressos são comprados mais de forma online, mas assim, acho que a procura não vai ser tão grande. É o primeiro clássico da temporada, os times também vêm aí com equipes alternativas, vai ser o primeiro jogo com os times titulares. Nesse momento a procura tá bem baixa, que eu posso tentar achar números exatos e te mandar daqui a pouquinho. Muito bem, bom, o Thiago Carvalho não vai conseguir visualizar de lá, mas eu vou pedir à produção para fazer aquele meio de tela aqui, para ver se quem se apresentou no Botafogo, Bigode, foi o Arthur ou o Thiago? Dá pro Thiago fazer um skin igual ao do Arthur, Bigode? Dá, só o futebol que passa longe, mas eu acho que de fisionomia ali, de estilo, acho que pode ficar semelhante. Muito bem. Tiagão, muito obrigado pelas informações. Nós vamos te levar lá no Barbeiro do Amêndoa. Eu sou um pouquinho mais bonito que o Arthur, né? Calma aí. Peraí, calma. Você, além de ser bonito, você é muito sexy. A gente tava vendo suas fotos lá em Miami Beach, com aquele shortinho, mamãe, tô forte, abdômen definido. Fernandão chegou aqui falando, caraca, o Thiago tá shortinho azul, aquele abdômen definido. Pô, tu vai me comparar com o Arthur? Olha, Fernandão chegou aqui falando assim, nossa, o Thiago estava fazendo um arremesso, jogando basquete, o oblíquo dele todo saltante. Eu falei, olha, eu não sei muito o que é oblíquo. O que é oblíquo, Thiago Carvalho? Tá vendo? O oblíquo tá definido, meu amigo. O oblíquo fica aqui, ó, perto da região da barriga, assim, entendeu? Mas depois você vai lá no meu Instagram, você vai ver direitinho. Thiago Carvalho com TH, não é isso? Os brasileiros que chegaram na última sexta-feira. Cortaram até o Thiago, botaram o CNN aqui pra gente, pra mostrar lá o pessoal ficou até revoltado. Sabe o que é isso aqui? É o Elon Musk, filho. Se ele quiser, ele toma tudo. Tira... Elon Musk, não tira o dono da bola, não. A gente falou com a propaganda do Thiago, com a autopropaganda do Thiago. A gente falou negócio de censura aí, o pessoal entrou nesse Não era um negócio de foguete que tava aqui na tela? Eu não vi, talvez tenha sido. Era alguma coisa de foguete. Tu tá sonhando com foguete, tá pensando em foguete. É a tua tia, que é um super rocket, aquele do Elon Musk. Bom, aquele que dá ré. Ih, rapaz, agora tem isso, né? Ô, Paulinho, antigamente tinha uma parada assim, foguete não dá ré. Eu sou da escola que foguete não dá ré. O Elon Musk acabou com tudo isso. Agora tudo dá ré, até o foguete. Foguete deu ré, deu ré. Ué, o cara estacionou aqui, ó. A Isa tá falando que não. A Isa falou A Isa tá falando que não. Até porque, pelo bem de todos... Infelicidade geral da nação. Da nação. É melhor que não. Ô, cara, para. Bigode, Arthur chegou ao Fogão, que perdeu o Luiz Henrique, que joga ali pelo lado direito, que perdeu o Júnior Santos, Fernandão, que tá só imaginando, Zé, que joga também pelo lado direito. É difícil fazer um exercício de futurologia e perguntar assim, Amêndola, vai suprir a altura? Porque a gente não sabe como chegou o Arthur. Mas é um bom nome para aquele lado de lá. É um bom nome, um bom nome. Boa tarde, GV, boa tarde, Nandão, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. O Arthur, é só a gente lembrar da trajetória que ele teve aqui no futebol brasileiro. Lembra pra gente, boa. Ele é cria do Palmeiras, e aí ele vai pro Bahia, depois do Bahia ele vai pro Bragantino, e aí no Bragantino ele se destaca pra caramba, e aí o Palmeiras recompra ele, e aí depois vende pro futebol da Rússia. Não sei se teve algum outro clube nesse meio do caminho aí, mas é basicamente isso. E o Arthur, eu me lembro que antes dele, quando ele ainda era jogador do Bragantino, muitos clubes queriam contar com o Arthur. Muitos clubes sondaram a situação do Arthur. Porque é, de fato, um jogador que tem uma característica muito interessante, né? Joga aberto pelo lado direito, mas a perna dominante é a canhota, ou seja, não é um jogador que vai dar profundidade. Tipo Luiz, né? Exatamente. É a mesma característica, corta para dentro, e ele tem uma finalização muito boa, tem um passe muito bom. Então é um jogador que, na época do Red Bull Bragantino, muita gente, inclusive, falava dele em seleção brasileira. Porque era um jogador muito constante. Se você pegar a época dele no Bragantino, ele provavelmente foi o jogador que teve o melhores números, especialmente na parte ofensiva do jogo. Então é um jogador que, para mim, o Botafogo foi muito bem ao mercado. Já está treinando, substituir. E ele inclusive se colocou à disposição para domingo. Não sei se para amanhã o clássico ele joga, acho que não. Eu acredito que no domingo, até pela necessidade do Botafogo, como você bem disse no início, não tem o Luiz Henrique, não tem o Almada, não tem o Júnior Santos, que são jogadores de um pouco mais de velocidade, mas você pode ter o Arthur, que pode ser esse contraponto, e para mim vai ser importantíssimo na sequência da temporada. Importantíssimo. Se ele conseguir jogar e se ele conseguir ser constante, como ele foi no Bragantino, não vou dizer o Zenit, porque eu não acompanhei ele no Zenit. Você não acompanhava o Russão? O Russão, desculpa, eu não acompanho. Mas se ele jogar 80%, 90% do que ele jogou no Bragantino, o Botafogo está muito bem servido.
Antes de eu saber a opinião do Fernandão, vou chamar ele para se despedir, porque ele entrou aí o pessoal lá com as notícias da manhã, dos foguetes. E antes de despedir do Thiago, queria perguntar para ele, Thiago, não vou perguntar negócio de foguete para ele não, porque, né, foguete está... muito bem, obrigado por explicar pra gente sobre a sua musculatura no oblíquo. Gostei do seu brinquinho balançando. Você tá numa pegada Antônio Bandeiras da Tijuca, tá maneiro. A pergunta que não quer calar, veremos um arquinho, uma tiara ou um coque samurai em breve nessa cabecinha aí? Será? Ô Arquinho, você me chama lá no programa, eu vou participar do teu programa de Arquinho, tá prometido. Nunca duvidei. Um beijo, Thiago Carvalho, obrigado pelas informações, direto do Newton Santos, trazendo tudo sobre o Fogudo, que já apresentou o nosso Arthur e já tá treinando. Fernandão, eu gosto disso. Chegou, deve ter feito um voo de business class ou de first class, que ele não é bobo, se bem que o John Textor levou a galera pra final da Libertadores no cometão, né? O avião do Patriots nem dobrava, nem reclinava. Foi só o Brady sair que o Patriots deu uma... Não, aquele avião é do Sub-12 do Patriots, com certeza. Até parece que o Tom Brady viajava aqui, ó, ele com 2 metros. Vai, com certeza. Aquele homem. Ele e o meu primo Amendola. Amendola, tá ligado, né? Meu parente. Claro que eu sei. O amigo dele lá, o tal do Rob Gronkowski. Gronkowski. Aquilo ali é um muro. É verdade. É um muro de concreto com massa, assim. Ô, Fernandão, gosto disso. Chegou, o negócio é botado pro Shell, como ele fechou, querendo jogar, se colocando à disposição. E ele se colocou à disposição já para enfrentar o Fluminense quarta-feira. Não é assim, com todo respeito. Não vou nem falar time para não dar fofoca. Vou enfrentar um time de menor investimento no Carioca, não. É o Fluminense, que é o penúltimo, né? Botafogo atual campeão, penúltimo campeão da Libertadores, com reforços, Canobi, etc. Enfrentar o Thiago Silva. Eu quero jogar, Fernandão. É isso aí. Isso é o que reflete um pouquinho do que o Thiago falou, do que o Flávio falou. Mandar um beijo pra galera de casa, boa tarde, GV. Enfim, a gente sabe da qualidade do Arthur, ele já provou aqui o que ele pode fazer. Ninguém vai ficar surpreso se ele tiver um desempenho maravilhoso no Botafogo. E é o que todo mundo espera. Só que ele vai suprir um cara que teve um ano espetacular. O Arthur é um cara inteligente e ele sabe da cobrança que ele vai receber, porque ele vai jogar do lado direito, vai usar a perna esquerda, enfim, muita semelhança com... Ainda tem a característica. Né? Característica. Uma diferença que eu acredito que, dentro do que eu acredito com o futebol, eu vejo os jogadores, o Luiz Henrique é um pouco mais forte, ele tem um pouco mais de força, ele é maior, né? Ele consegue proteger um pouco mais a bola. Mais rapidinho assim, mais... Ágil, né? Isso aí, ele tem mais agilidade, muda um pouco mais rápido de direção. Só que o Luiz tem uma vantagem, na minha opinião, além da parte física, é que o Luiz, quando esteve no Botafogo e quando eu vi o Arthur jogar no Palmeiras, no Bragantino, no Bahia, o Luiz usa um pouco mais o fundo. Como o Flavinho falou, o Luiz usa um pouco mais da profundidade. E isso causa um pouco mais de dificuldade no seu marcador, porque você não sabe para onde o cara vai. E ele tem um bom pé direito para dar pingadinha, Luiz. E é isso aí. O Arthur não. O Arthur é aquele cara que traz para dentro, ele consegue encontrar os companheiros no espaço, né, que atacam o espaço, no espaço vazio também, ele consegue meter aquela bola em profundidade e finaliza muito bem de perna esquerda. Ele, fora da área também? De fora da área. Ele consegue aquela jogadinha titular do Messi, né, que traz pra dentro, dá o Luiz fez alguns gols assim ano passado, inclusive na seleção. O que acaba sendo característico dos caras que jogam com o pé trocado. E o que faz a grande diferença, e na minha opinião é o que o Luiz tem de uma das coisas mais interessantes, é usar bem o fundo. Sim. E acredito que o Arthur jogando na Europa, o Zenit, é um time que, apesar de não figurar entre os maiores da Europa, costuma jogar campeonatos europeus, costuma jogar grandes classes lá na Rússia, ele deve estar usando um pouco mais esse fundo, até para causar um pouco mais de dificuldade no seu marcador. A contratação é muito boa. Mais uma vez, o Botafogo faz um trabalho excelente de scout. Esperamos que ele consiga repetir o bom trabalho que teve nas equipes. O Wendel já chegou? Só no meio do ano. Ah, só no meio do ano? Só no meio do ano. Então não pega esse início de Libertadores, Supercopa, Recopa Sul-Americana? Só no meio do ano. Nada disso. E como ele não joga amanhã, já vê, eu quero ver como é que o Botafogo vai ser armado. Até porque não tem nem treinador, né? Até porque não tem treinador. Patrick de Paulo agora. O Patrick, não sei se ele vai usar três jogadores por dentro, né? 3 meias por dentro, 3 volantes, como queiram chamar, com o Savarino do lado, porque esse jogador do lado direito é que tá faltando, porque do lado de lá tem o Thiago... Tem o... Matheus Martins. Eu ia falar Thiago Martins. Tá falando da música aqui do... Canta muito. Tirou uma de Niterói. Thiago Martins. Beijo pro Thiagão. E joga também. Thiago Martins joga. Cantou pra caramba lá no... Tirou uma. 2 horas de show. Papai Marinho ficou feliz de caramba. Opções, já que vocês estão falando do meio, onde falta, não falta, opções de ataque no Fogudo. Vamos ver. Olha lá.
Aí tem o Jefinho também. Essas são as opções. Thiago Martins. Matheus Martins. Matheus Nascimento. Igor Jesus, Jefinho e o Arthur. O engraçado bons nomes, hein? Todos aqui bons nomes. Mas o Jefinho, cara, eu achei que ele fosse ter uma oportunidade com esse time alternativo. Até pra pegar ritmo, né? Verdade. Justamente, mas ele não... Mas ele tava nos jogos? Não, nem no relacionado. Deve estar com o time principal então, pô. Provavelmente. Ele provavelmente tá treinando com o time principal, mas achei que ele, até pela inatividade dele no ano passado, embora ele tenha voltado já na reta final, achei que pudesse ser importante pra ele, né? Ter um pouco mais de minutagem. Mas vamos ver se ele vai estar à disposição também do Leiria. Então, pra mim, se for repetir o ano passado, Matheus Martins, Igor Jesus e provavelmente o Arthur, que veio contratado, deve jogar. Se o Arthur tiver condições de jogo... Matheus na esquerda, isso. Igor centralizado. E aí o Savarino por trás do Arthur. Onde era o Almada? Por trás do Arthur, não, por trás do Igor Jesus. Onde era o Almada? Não, o Almada lá na esquerda. O Almada na esquerda. Isso. No lugar onde jogou o Júnior Santos, enfim, os dois jogadores por dentro. O legal é que a diferença do ataque do Botafogo vai ser determinada por onde o Savarino vai jogar. Porque o Savarino é o cara mais versátil desse ataque, porque ele joga do lado esquerdo, joga por dentro, né, fazendo esse meia perto do centroavante, e do lado direito. Onde o treinador que chegar, ou o próprio Zanardi, né, que dependendo do... Carlos Leiria. Zanardi era do Boa Vista, foi demitido. Hoje tá fogo, hein? O Leiria quiser usar nesse jogo contra o Fluminense, e aí vai decidir se usa o Jefinho na direita, se traz o Jefinho por dentro, para usar dois atacantes, né, de velocidade por dentro, porque o Igor tem boa velocidade e o Savarino por fora. O grande equilíbrio desse time, na minha opinião, continua sendo esse venezuelano chamado Savarino. O Carlos Leiria, ele tem usado no time alternativo 3 atacantes, né? Sim. Um centroavante, 2 abertos pelo lado. Se ele for manter isso... Mas vai ser ele? Vai ser ele. Alguém tem que comandar o time. O jogo é sábado, dia 2 de fevereiro. Não, domingo. mas tem um jogo mas amanhã. Tem agora contra o Fluminense. Desculpa, amanhã no quarto, tô achando que hoje é sexta. Teve alguém que falou assim, pra mim hoje é domingo. Alguém falou isso aí pra mim, hoje eu tô perdido aqui. O jogo de quarta, não é isso? Não fala de pagode, hoje é domingo. Então instalamos aí hoje. Aí sim, hein? Aí sim, Pedrinho. E o cinema, Pedrinho? Que isso, cara? Do nada. Quem que tá estreando lá o filme do Oscar? Tá concorrendo, hein? Totalmente aleatório. Pedrinho ali. Bom, então, pode ser que o Carlos Leiria... Pode ser não, né? Deve ser o Carlos Leiria na quarta-feira. Amanhã. Ele tá treinando a galera do alternativo e a galera do time principal no dia a dia? Essa é uma ótima pergunta. Porque se não for, também é meio esquizofrenia, não? A princípio deve ser, até porque o Botafogo não viajou. O Botafogo ficou no Rio de Janeiro, tá no CT. Acredito que todo mundo deve estar treinando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tem vários campos, né? Aí ele fica lá e cá. E é isso. Eu acho que é o Leiria sim, porque o Botafogo tava na copinha. Então o Leiria, que é do Sub-20 e 23, foi puxado pro profissional. E o do Sub-17, se eu não me engano, foi puxado para comandar na copinha. Então você não tem muitos profissionais, né, para comandar o time. Então eu acho que era o Leiria, sim, que estava comandando. Vamos ver os alvos de John Textor, porque por enquanto, então, é o Leiria. Vamos ver quem está aí na mira. Ó, Vasco Matos está com o alvinho ali, ainda não acertou. 23 jogos, 12 vitórias, 9 derrotas, 55% de aproveitamento e 2 empates. Tata Martino tá com xizinho, porque segundo confirmação da nossa produção... Isso, ele mesmo falou que não vai voltar a trabalhar por agora. Por agora. Tá com muito também. Foi Barcelona do Messi lá, só fez encheu... E tava no Inter Miami agora com o Messi também. Só se peroquinou. 63% de aproveitamento. Isso é o que? É o último trabalho dele no Inter Miami. É isso, Fera? Isso aí. O do Vasco Matos é no Santa Clara. Vitória Guimarães. Vitória de Guimarães. Que é o mesmo do Boina, que veio pro Vasco. Onde brilhou muito o Nilson, um goleiro que jogou no Vitória, depois ficou no Guimarães lá 1000 anos. Tata Martino, último trabalho, Inter Miami, 67 jogos na última temporada, 63% de aproveitamento. Bons números ali, 38 vitórias. E o Rafa Benítez, que estava onde? Aí eu já não sei, porque esse cara acho que já não tá no clube há um tempinho. É temporada 23, 24, 33 jogos. Preciso da confirmação na produção pra gente informar a nossa galera que tá em casa, que quer saber onde o cara tá trabalhando. Que se ele tá no Azerbaijão, se ele tá na França, tá no Celta de Vigo, onde foi o que roda assim com a bola. Não. Ele foi pro Bet. Foi pro Bet. Celta de Vigo empatou ontem. Qual é o nome dele? Que Anthony. Anthony. Joga muito. 36% de aproveitamento no Celta, que também briga embaixo na La Liga. GV, desculpa. Rafa Benítez fez algum trabalho bom aí. Liverpool, Everton. Teve na Itália, na Roma durante um tempo. Qual é a nacionalidade dele?
Ai, se eu não me engano, Deve ser latino-americano com esse nome. Não, Eu acho que ele é espanhol. Ah, espanhol. Ele tinha um bigode uma época. Era pai daquele goleiro careca. Pai do Pepe Reina? Acho que ele é pai do Pepe Reina. É mesmo? É. Que isso, gente? Cara. Acho que ele é. Mas é pai mesmo declarado ou tem ratinho essas coisas? Dá uma olhada aí. Não, gente, o Reina já tem 40 e poucos anos. Ele tem 70. Ele é pai do Reina no campo. No campo. Onde ele ia, ele levava o Reina. Eu achei que a gente ia ter que levar. E aí, sombra? É ratinho! Rafa Benítez! Pra onde ele ia? O Liverpool foi pra Roma, levou o Reina. O Reina jogou no Liverpool. Assim, o Rafa Benítez, se a gente for pegar os anos em 2010 e 2018, perfeito, maravilhoso. Só que o problema é que a gente tá em 2025. Irmão, aí bota o Filipão, que fez um trabalho incrível com o Atlético Mineiro. E com o Atlético Paranaense, foi temporadas. Vice-campeão da Libertadores, com o Atlético Paranaense. Exatamente. Perdeu pro Flamengo a final. E o Tite, gente? Agora o Tite não presta mais também? Não serve mais. Não serve mais. O Rafa Benítez, todo respeito, não dá. Tata Martino no outro também, que não Mas dá. a gente também não conhece o trabalho do Vascão Marques. Mas aí, se é pra fazer uma aposta, pra mim, eu iria no mais jovem. O futebol tá tão doido, que pode ser que o Vasco treine o Botafogo. Isso. Cara, mas não tem ninguém no Botafogo, no Brasil, treinador. Vamos pensar aqui. Agora é sério. Mas você quer o quê? Não tem nenhum treinador brasileiro que possa assumir o Botafogo. Mas que tá desempregado? É, o empregado de forma que possa tirar, porque aí o Botafogo tem dinheiro. Tite, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Diniz. o Rogério Ceni tá no Bahia. Diniz tá desempregado agora. Diniz acabou de sair. Diniz, Tite, quem outro? Renato. Mano tá empregado. Aí a gente já começa a ir muito lá pra trás. Zé Ricardo. Já são treinadores que já uma não outra estão característica. Mas eu acho que o texto e o comando do Botafogo, que é uma escola gringa, eu acho. E assim, GV, eu acho que a gente também tem que lembrar que, por exemplo, o Arthur Jorge, quando chegou aqui, ninguém conhecia. Verdade. Eu só tinha ouvido falar de Arthur Jorge. E tava no Braga, né? Tava no Braga, porque eu tinha visto a Champions League e o Braga jogou contra o Real Madrid. Porque, com todo respeito, eu não vou parar pra ver o jogo do Braga com um time aleatório. Contra o Real Madrid dá pra ver. Foi ali que eu sabia quem era Arthur Jorge, mas não conhecia o trabalho do cara. E também disse o Botafogo pode, ainda sem treinador efetivo, com o interino, o Leiria, vencer. O que o Botafogo pode vencer dos próximos desafios que o Fera vai botar na tela agora? Próximos desafios, dia 29, o Botafogo joga o Clássico, que a gente já falou aqui. Logo no dia 2, pega o Flamengo. Logo no dia 6, o Nova Iguaçu. Dia 9, o América. Outro Clássico, dia 12, que é o Clássico do final de semana agora. Com transmissão da Band. Isso, com transmissão da Band. Muito obrigado, Bigode. Depois o Boa Vista. Depois o Racing pela Recopa, o campeão da Liberta contra o campeão da Sula. Depois outro Clássico, o Vasco. Aí o negócio meio pega fogo. E depois o Racing. Para essa jornada aqui, que começa no dia 29, também conhecido como o quê? Quarta-feira, amanhã. Até o dia 27. Praticamente o mês de fevereiro acaba ali, o penúltimo dia de fevereiro. Esse ano é bissexto? Acho que não. Também não sei também. Um mês. O Botafogo tem vários confrontos importantíssimos aqui. Um clássico, 2 clássicos, 3 clássicos, 4 clássicos, 5 clássicos, 6 clássicos e 3 deles valendo título. São 2 disputas de título, só que os primeiros jogos, acredito eu, que sempre vão ser os mais difíceis até pela falta de ritmo. Mas a minha questão é, qualquer treinador que chega até o dedo dele aparecer, não sei se um mês dá tempo de ver. Se para esse jogo contra o Racing já dá para ver, tipo o Arthur Jorge do ano passado, que com um mês e meio a gente já via o time do Arthur. Vai depender de quando chegar, né, cara? E é bom a gente lembrar também que o Arthur Jorge ano passado na estreia perdeu para a LDU. Na Libertadores. A estreia do Arthur Jorge no ano passado, o Botafogo perdeu para a LDU no altitude. E o Fera me lembra um detalhe importante aqui. O Botafogo não está muito bem no Carioca ainda. O Botafogo provavelmente, quer dizer, pode ser que classifique. Vamos ver quais são as prioridades. Acho que quem ganhar amanhã... Mas que o Botafogo não se classifique ou não vença o Carioca. Se o Botafogo perde esse jogo para o Flamengo e perde essa Recopa aqui ainda sem treinador, são 3 dos 6 títulos disputados já por água abaixo. Ah, beleza, o importante é Libertadores e Brasileiro. Aí eu concordo com o torcedor botafoguense. Mas o torcedor quer ganhar título, né? Tá numa fase maravilhosa o Botafogo. O Botafogo nunca ganhou uma Recopa, né? Seria um título inédito ganhar a Recopa. Supercopa, mesma coisa. Verdade. E o que seriam os títulos, entre aspas, não mais fáceis, que num espaço mais curto de tempo, porque são 2 jogos e um jogo. Esse contra o Flamengo, tu joga um jogo é campeão. Você não precisa jogar um campeonato inteiro. A Recopa são 2. A Recopa são 2. Enfim, colocar em xeque esses títulos que, até tendo um inédito, a gente não entende muito bem, mas acredita que estejam tendo dificuldades até para encontrar o perfil preferido da comissão lá que o Textor tem para esse tipo de trabalho e do próprio Textor mesmo, que eu acredito que ele
trabalhe diretamente nessa contratação. Cara, se o cara é botafoguense e tá assistindo esse programa de hoje, a nossa produção deu uma aula de informação. Trouxe contratação, trouxe opções de ataque, trouxe próximos desafios. Hoje a gente fez um raio-x aqui, parabéns ao Fera, a Luísa, a Letícia, a LF, a nossa produção, que deram um show hoje falando de Botafogo, porque isso aqui é muito importante. Eu só fico na dúvida, qual é a diferença do avião pro ônibus? Porque esse jogo é ali... Deve ser fora. Não, eu não sei onde vai ser esse jogo. Pra jogar no Laranjão, tu vai de ônibus, tu não precisa de avião, pô. E aqui joga em casa. E aí, ó, contra o Flamengo, é ônibus também. Interpretação. Boa Vista, é ônibus. Porque aí o cara sai do hotel pro estádio de ônibus, ali tá em casa. E aqui pegou o avião, que não é o do New England Patriots, lá de Massachusetts. E é interessante ver, olha quantos clássicos no período menor do que um mês. Eu acabei de falar. Não, eu sei, mas são muitos jogos, cara. Vendo? Mas pelo menos é espaçado. Eu tô dizendo que é importante. É um período de um mês importantíssimo aqui, cara. Mas é espaçado, são 3, ó, faz amanhã o primeiro clássico. Eu sei. Não, GV, foi o que eu falei aqui no início do ano, quando eu voltei. Me preocupava a demora do Botafogo em encontrar um novo treinador. Aí o pessoal fica lá, vocês já estão secando, não sei o quê, pipipi, papapá. No meu ponto de vista, o cenário ideal é você ter um treinador para fazer a pré-temporada. Porque ele já começa a conhecer os jogadores, já entende as características individuais de cada um deles, e aí a partir daí ele pode formar uma equipe forte para a sequência da temporada. É claro que não existe uma receita do bolo, eu não estou falando que porque eu acho ideal é o certo. O certo é quando chega no final e ganha. Infelizmente é isso. Só que eu acho que a gente está começando a entrar numa fase da temporada que para o Botafogo já é muito importante. E 2 de abril já começa a Libertadores a Vera. Tem que ter pelo menos assim, 2 meses de mas trabalho. Eu também entendo que, como o John Textor falou, né? Ele tem a velocidade dele e não pode dar o tiro errado. Então vamos ver o que não vai pode sair dar daí. o tiro errado, ele tem que ser o tiro errado. Bala de prata, Fernandão. Aquela que vai no vampiro e... E mesmo ele achando que deu certo, pode não dar certo. Pode. Wagner tá aqui, Diniz no Botafogo, procede? Cara, acho difícil, não sei. Vamos fazer o seguinte? Fala, Rodrigo Brandão, do Fogão aí. Muito bem, Azevedo, tá chegando a hora da equipe principal do Botafogo entrar em campo pela primeira vez em 2025. Amanhã, no estádio Newton Santos, isso vai acontecer no clássico contra o Fluminense, partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. E a gente já vai começar a projetar o time para esse confronto. A gente lembra que o Botafogo teve 14 saídas, entre eles 2 titulares, Luiz Henrique e Thiago Almada, e 2 jogadores anunciados oficialmente, o Arthur, que já está treinando com os demais companheiros, e o Wendel, que só se apresenta no mês de junho. Ou seja, muitos jogadores saíram e pouquíssimos chegaram. Para a quarta-feira, o Botafogo conta com 15 atletas, sem contar o Arthur, que ainda não foi regularizado. O Carlos Leiria será obrigado a puxar pelo menos 7 jogadores para compor o banco de reservas no clássico de amanhã. E aí, pela lógica, a gente deve imaginar que ele puxe o goleiro Raul, os volantes Patrick de Paula, Newton e Cauê, e Arlen, Matheus Nascimento e mais um garoto que atue pela frente, no setor de ataque, que pode ser o Lobato, o Kaique ou o Vitinho. Falando do time titular, a tendência é que o time que vá a campo amanhã tenha o John no gol, Vitinho na direita, Bastos e Barbosa formando a dupla de zaga e o Alex Telles na esquerda. Gregory e Marlon Freitas no meio-campo. Aí não se sabe se ele vai montar uma equipe com 3 volantes, 3 jogadores de meio e mais 3 atacantes, ou se ele vai manter o esquema do Arthur Jorge, no 4-2-4. A tendência é que o Savarino seja esse homem de meio-campo que vai municiar o ataque, e lá na frente o Igor Jesus centralizado, com Matheus Martins na esquerda e Jefinho na direita. Essa é a tendência do time titular para amanhã. Como eu disse, o Arthur já está treinando com os demais companheiros, será apresentado hoje no estádio Newton Santos, uma entrevista coletiva à 1h10 da tarde, daqui a pouquinho, e existe uma expectativa de que ele seja regularizado até sexta-feira para que ele tenha condições de enfrentar o Flamengo no domingo na disputa da Supercopa do Brasil. Primeiro, o Arthur precisa ser inscrito e o Botafogo, claro, está correndo atrás disso. Depois, é óbvio que ele precisa do aval da preparação física para saber se está apto e em condições de atuar diante do rubro-negro. Mas no que depender da vontade do jogador, ele já estará pronto no domingo. Foi isso que ele disse na chegada ao Rio de Janeiro na sexta-feira. O Arthur, portanto, muito próximo de fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Rodrigo Brandão, informações do Botafogo. Estão perguntando para você aqui, ô Gabriel, Daniel Antônio,
Gabriel, o que você acha do Rafa Benítez do Botafogo? Faz um tempo que ele não faz um trabalho convincente. O Rafa Benítez já foi treinador de ponta na Europa, né? Tem 2 títulos de Champions League, contextos diferentes, né? Tem um com o Liverpool num trabalho, de repente, um pouco mais consistente. Depois ele assume o Real meio que pra uma empreitada curta ali, conquista a Champions também. Cara, eu acho que é um nome experiente e nomes experientes que saibam lidar bem com vestiário, nomes que tenham bons trabalhos me agradam, por mais que não seja, talvez, essa faixa mais recente da carreira do Rafa Benítez, uma faixa tão interessante. Agora, pode ser um bom nome, pode ser assim. Eu confesso que tô meio perdido nessas escolhas do Botafogo, nenhum dos nomes que surgiu me parece ser tão interessante, uns parecem ser apostas, mas eu acho que o Rafa Benítez, se fechar, não seria uma má escolha, não. O Jefferson Soares está aqui. Wagner Viana, você odeia o Botafogo? Porque o Wagner foi aquele que perguntou sobre o Diniz. Vamos lá, a Jane Mari tá aqui. Proibido pedir Diniz no Botafogo, sujeito a cacetada. Eu adoro o Fernando Diniz. Seria muito legal ver o Fernando Diniz um dia no Botafogo, ainda mais com esse nível de investimento, mas não agora, né? Esse momento do Fernando Diniz, ele é complexo. O Fernando Diniz engatou aí demissões na seleção, no Fluminense, do Cruzeiro, tá desgastado. Não sei nem se é tão bom assim, ele já assumiu um outro clube, né? Por mais que o Botafogo venha de 2 títulos, acho que não seria uma. Na verdade, gente, a gente tá só respondendo a pergunta de vocês, né? A gente não tem nenhum noticiário que indique nada disso. Então o torcedor que tá assustado pode ficar tranquilo que não surgiu nada, pelo menos não até agora. Cara, o único técnico desempregado que tá bem encaminhado para assumir um clube é o Renato Gaúcho no Cruzeiro, né? Da rapaziada que tá desempregada aí, é o único que realmente tá bem encaminhado, aliás, pra vaga do Fernando Diniz, lá na Raposa. O Almir Cândido tá por aqui. Valeu, Almir. O Seja e Esteja. Fiz essa pergunta ontem no Papo 2. Rafa Benítez é uma boa aposta ou já é um pô fechou, só que espanhol? Eu não gosto dessas comparações não, porque elas diminuem, né, outros personagens, né? A galera utiliza isso pra se desfazer do Vanderlei Luxemburgo, né? Pra colocar como um cara ultrapassado. Eu acho que o Rafa Benítez, como eu falei, é um treinador experiente. Ele não tá na sequência das melhores. Sejamos bem sinceros aqui também, né, Azevedo? Se ele estivesse na melhor sequência dele na Europa, ele não cogitaria a possibilidade de treinar um time no Brasil. O Botafogo mesmo foi atrás de alguns nomes, o Sérgio Conceição, o Paulo Fonseca, e nenhum deles quis treinar um clube aqui no Brasil. Então, vamos lá. Se o Botafogo quer buscar um cara com experiência de Europa, certamente vai ser um cara já fora do auge. Vamos lá, rapaziada. O Luiz Rodrigues tá com a gente aqui. Um abraço. Ele está fazendo um pedido aqui que foge completamente da nossa alçada. Tá bom, irmão? Mas um abraço a você, um abraço à rapaziada da Transamérica também, do Espírito Santo. 99557-1013, vai. De Crato, primeira edição. Aqui é Genilson, morador de São João de Meriti, botafoguense. O Botafogo, do goleiro até o meio, tá arrumadinho. Agora, do meio pra frente, tá faltando peça de reposição. O time é o mesmo que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. O que mudou foi de reserva. Então, eu Saúl, Luiz Henrique, né, e o Almada, mas já chegando o Arthur aí, tem que agora arrumar um cara pro lugar do Almada aí. E tem um pouco de reserva que ainda tá assustando. Esses reservas que jogou o Carioca aí, não dá não. Papo de craque, primeira edição. Tamo junto. Valeu, tamo junto, cara. Obrigado aí pela participação. Um abraço aqui ao Rodrigo Prado, ao Pixis, tá por aqui também. Ao Z9, valeu Z9, um abraço, tá sempre com a gente também. Ao Peixoto Jurandir, também o Paulo, né? Deixa eu pegar aqui a rapaziada que tá com a gente. O Gilberto Machado tá por aqui. O André Souza, vamos lá, mais um, 99557-1013. Boa tarde, Azevedo. Boa tarde, Gabriel Boa. Faria. Jorginho, fechamento, hein? Júlio César Lau, passando pra dar um alô na rapaziada aí. Gabriel, meu parceiro, você lembra quando tinha aquele time da rua de cima contra da rua de baixo? E aí o time da rua de cima já era mais entrosado e a rua de baixo cata-cata e ganhava o jogo? Isso pode acontecer no Flamengo e Botafogo? Fala pra mim, meu parceiro. Um abraço aí, fica com Deus, hein? E aí? Eu não chamaria de cata-cata do Botafogo, porque bem ou mal tem uma base da equipe que foi campeã ano passado, com exceção do Luiz Henrique do Almada. Agora, o Botafogo chegar para essa final sem um treinador definido, me parece algo que dá uma boa vantagem ao Flamengo, por mais que as equipes não estejam tão distantes em nível técnico. Acho até que o Flamengo e o Botafogo estão ali mais ou menos na mesma prateleira. Ano passado o Botafogo levou até melhor em confrontos diretos.
Mas, assim, não tem como fugir do fato de que o Botafogo não ter um treinador, não ter nenhum elenco completamente formado, acaba retirando um pouco dessa vantagem. Outra coisa, né, o Botafogo começou a treinar depois, né, o Botafogo está pensando em condicionar bem seus atletas que ficaram jogando até o final do ano passado. O Flamengo teve alguns dias aí para se preparar melhor, chegou até a viajar para os Estados Unidos. Então, assim, acho que o Flamengo vai ter uma vantagem significativa. Agora, é um jogo único também, né, Azevedo? O jogo único, ele é traiçoeiro. O Botafogo pode jogar no piloto automático e se dar bem. De repente, uma equipe sai na frente, abre uma vantagem e complica o outro lado. Eu não sei muito o que esperar desse jogo, não, mas sem fugir aqui da luta, né? Eu acho que o Flamengo, ele entra com certo favoritismo pelo simples fato de que tem um treinador à beira do campo. Pois é. Olha aqui, o Sérgio Soares está aqui. Fala, Papo de Craques, hoje estou acompanhando pelo YouTube. Quero participar da promoção da Barbearia do Zé. Ô, Sérgio, só lembrando, a promoção não rola pelo YouTube, é só pela galera do Zap, tá? Então manda uma mensagem de áudio 99557, perdão, 1013, 99557 1013. Gabriel, o Botafogo tem essa cobrança da torcida em relação à definição de um treinador, que tá demorando muito, etc e tal. Aí as saídas, né, do Almada e do Luiz Henrique. Botafogo tem um clássico amanhã contra o Fluminense. E no domingo tem um clássico que é pelo título da Supercopa contra o Flamengo. Você acha que esses dois jogos eles têm um peso maior por conta dessa interrogação que paira no ar sobre o Botafogo? Esses clássicos em sequência que o Botafogo encara logo no início da temporada, logo no início da utilização dos seus principais jogadores, eles vão ter um peso ruim caso o Botafogo venha tropeçar. E aí parte da torcida, obviamente, vai cobrar essa situação de não ter um treinador, né? E não ter um elenco completamente formado. Por outro lado, eu acho que a diretoria do Botafogo não está muito preocupada com isso, porque ela está tomando a decisão com calma. Azevedo, vamos pensar aqui, qualquer outro clube já teria, de repente, contratado, só para dar uma satisfação à torcida, contratava 4, 5 nomes que não fossem nomes tão complexos assim de você buscar no mercado, dava uma encorpada no elenco, jogadores de composição. E aí você meio que deixava tudo normal. Buscava um treinador ali que não fosse a sua primeira opção, um nome nacional, mais acessível. A gente tá falando do Renato Gaúcho, né? Tá quase acertando o Cruzeiro. Buscava um nome desse, dava ali uma espécie de cala-boca pra torcida e seguia a vida. Mas me parece que a diretoria do Botafogo, ela tá preocupada em montar um elenco com jogadores qualificados, não só jogadores que venham pra compor elenco. Acho que a diretoria pensa muito em contratar jogadores que venham para resolver, independente se eles serão titulares ou reservas ao longo da temporada, e isso acaba levando um pouco mais de tempo. E aí, se o Botafogo vier a tropeçar, a diretoria vai ter que lidar com a cobrança, pelo menos de uma parte da torcida, porque acho que outra parte compreende aquilo que é o planejamento do Botafogo. Se vencer, é melhor dos mundos, imagina, se o Botafogo vence a Supercopa, mesmo dessa forma, mesmo ainda distante do seu elenco ideal, mesmo sem um treinador efetivo, aí é o melhor dos mundos, porque você acaba com resultados imediatos respaldando um planejamento da diretoria que é pensando a longo prazo. O Juninho Ribeiro tá por aqui. Não quero perder domingo, porque é um clássico, mas já coloquei na minha cabeça que vai ser um amistoso de preparação. O Testo já falou que o ano pra ele começa em março/abril. Ele falou isso? Não, o Textor falou que... Ele usou o exemplo do ano passado, quando ele foi contratar um treinador ali basicamente em abril e deu tudo certo. Eu não sei bem se dá pra utilizar o ano passado como referência. Eu acho que o Botafogo tá assim, esticando um pouquinho além da conta essa busca por um treinador, mas eu consigo entender o Textor também, porque o que o Botafogo tá disputando, né? Estamos no final de janeiro. O que o Botafogo disputou até aqui? Campeonato Carioca. O que o Botafogo vai disputar em fevereiro? Carioca de novo. Beleza, vai ter Supercopa e vai ter Recopa. O torcedor quer mais taças. O Textor entende que dá pra jogar essas mini competições com o elenco que ele possui em mãos nesse momento, mesmo com o treinador interino. Aí são divergências de opiniões. O torcedor, em grande parte, não concorda e o Textor vai seguir batendo ali o martelo nessa situação. Não tô tão preocupado não, porque assim, se o prejuízo do Botafogo for só em cima de Supercopa e Recopa, beleza. Acho que ninguém vai morrer se o Botafogo não ganhar Supercopa e Recopa. Já virou Agora brasileiro? tem a sequência da temporada. Né? Ele já virou brasileiro? Ele começa a trabalhar depois do carnaval. É isso que ele quer dizer? Foi isso, né? Mais ou menos isso, mas no caso dele, eu acho que tem uma linha de raciocínio aí que faz sentido. Pois vamos lá, rapaziada. O Malcolm tá aqui. Qual o valor da premiação da Supercopa? Cara, ano passado ela foi, eu acho que 10 milhões, né? Ano passado. Eu não sei se esse ano vai ser mantido esse valor. Sinceramente, daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui. Mas foi 10 milhões ano passado.
Vamos lá, a rapaziada participa aqui, o Léo Salles. O Botafogo está focado mais na Supercopa, mas está jogando fora a pré-temporada. Ter o Carlos Leiria dando treino quebra um pouco do que foi feito ano passado. Eu concordo que você está desperdiçando a pré-temporada. Nesse ponto, acho que ninguém tem muita dúvida. Esse seria um período de treinamentos para você ter o treinador, o elenco perto de estar completo, só que a realidade foi um pouquinho mais amarga pro Botafogo, porque o treinador que estava no cargo resolveu meter o pé. E aí, para escolher um outro, tem a convicção, é muito bom, né, quando você toma uma decisão com convicção. E parece que é isso que o Textor espera. Eu quero tomar uma decisão com convicção, mesmo que para isso eu tenha que comprometer a minha pré-temporada. E o torcedor vai ter que entender, porque não me parece o Textor estar com pressa. Você vê que a Supercopa se aproxima e o Botafogo nem me parece tão próximo assim de um nome. Verdade. Então é isso, pessoal. O Botafogo apresentou aí o Arthur, que vai usar 7. Me surpreendeu. Achei que fosse guardar 7 para um outro cara, quem sabe o Bitelo, que fosse chegar aí e tal. Tem outras camisas disponíveis. Tem a 11, que o Júnior Santos usava disponível. Tem a 9 disponível. Tem a 6, que o Tite usava disponível. Tem várias camisas disponíveis aí depois dos vários jogadores saírem no Botafogo. Então me surpreendi ao darem a 7 pro Arthur. Mas é um bom jogador, vai mostrar um bom futebol. Eu confio muito que ele vai fazer boas partidas, né, com o Botafogo nesses primeiros jogos, porque ele tá inteiro fisicamente, ele tá em meio de temporada, então ele não tá, vamos dizer assim, parado há muito tempo. Então acho que ele tem condições de fazer mostrar bom futebol aí nos próximos jogos. Não taticamente falando, porque ele não conhece os jogadores direito, entrosamento não existe, entrosamento ainda entre os jogadores, mas o individualismo dele pode ser um diferencial do Botafogo. Então, pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer do nosso canal o canal que mais tem horas postadas de conteúdo do Botafogo na internet brasileira. Ninguém postou mais conteúdos, mais horas, né, pegando do primeiro vídeo do dia até o último conteúdo do que a gente. Então fico por aqui. Valeu pela moral de sempre, pela audiência. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.